Nosso quadro aqui, no nosso bate-papo, né, no quadro aí sobre direito, será sobre as formas de união estável e casamentos. E a nossa convidada é a advogada, né, Mayara Alfer. Ela está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, Mayara. Seja bem-vinda. Boa tarde, mano. O nosso Ver Mais aqui para falar de um assunto aí tão importante e que muda, às vezes, algumas leis também, né? E a gente precisa estar atualizados também, né? Isso mesmo. Muda constantemente essas áreas de casamento, de união estável. Então, sempre é bom a gente estar antenado e atualizado. Mayara, mas quais que são os meios existentes, né, para formalizar uma união estável? Então, a união estável, mesmo se ela não for formalizada, ela já é válida, tá? Ela pode ser comprovada, que a gente chama de reconhecimento de união estável. Só que existem outros meios, como o contrato particular de união estável ou a escritura pública de união estável. A recomendável é a escritura pública, porque ela tem uma validade maior perante terceiros. E Mayara, assim, quais que são os tipos de regimes de bens e o que caracteriza cada um? Porque a gente sabe que tem vários regimes ali também, né? Uhum. Formas de se casar. Isso é o que a maioria da população não conhece. Acha que é só o legal, que é a parcial de bens atualmente. Mas anteriormente existia, antes do Código Civil atual, né, a união universal de bens, existe a separação de bens e existe a participação dos aquestos. Essa é a menos utilizada, tá? Então, na parcial, como é que funciona? 50-50 do patrimônio que eu constituí com o meu cônjuge, isso na parcial. Na universal, comunica o que veio antes, por doação, por herança, e o que eu constituí com o meu cônjuge, 50-50. Na separação de bens, é aquela assim, cada um, como o próprio nome já diz, né, pode cuidar do seu patrimônio mesmo sendo casado, só que se nós quisermos ter um bem junto, aí nós colocamos que esse bem pertence a nós dois. Senão, não haverá comunicação patrimonial. E já na participação dos aquestos, que é a menos utilizada, ela é uma mistura da separação de bens com a parcial de bens. Por quê? Cada um cuida também do seu patrimônio e se nós quisermos ter patrimônios em comum, a gente pode colocar isso também nesse regime patrimonial. Então, por exemplo, compramos uma casa, 70% teu, 30% meu. Isso pode ser possível nessa separação dos aquestos. Mas a mais utilizada atualmente seria a comunhão parcial e a comunhão universal. Mayara, assim, qual que seria a importância de fazer uma escritura pública de união estável ou um contrato particular de união estável? É importante fazer essa escritura? É importante a formalização disso. Por quê? Nós sempre temos que pensar no pior, né? Em caso de um divórcio, em caso de uma morte, né? Que eu tenha que discutir alguma questão por herança. Se eu tenho algo já por escrito, isso facilita a comprovação. Senão depois eu vou ter que entrar com uma ação chamada de reconhecimento de união estável. Não que eu perca o direito, mas facilita. E assim, é possível você escolher, tipo assim, o regime de bens na união estável, assim como no casamento também? Então, com essas novas atualizações, hoje isso é possível. Antigamente, e até o que predomina, se eu for num cartório hoje fazer uma união estável, eles vão falar do regime da comunhão parcial. Mas eu posso escolher qualquer um daqueles que eu mencionei anteriormente. E Mayara, também é possível modificar, assim, de repente, o regime de bens em uma união estável normal? É possível essa modificação, só que nós temos sempre que tomar muito cuidado, porque veja só, eu fiz uma união estável por contrato particular, aí eu vou lá, eu e meu cônjuge alteramos para outro regime. Isso tudo no processo vai virar uma discussão, porque, como eu já expliquei, cada um dos regimes, eles mudam. E aí vai mudar também. Então, o que eu fiz antes com aquele outro regime
vai predominar. Após aquele novo regime, passará a vigorar para frente aquela situação. Então, assim, eu sempre recomendo que se for alterar, se for fazer e você quiser ter essa segurança e viabilidade jurídica, faça por escritura pública. E assim, uma pessoa assim que tem mais de 70 anos, Mayara, e quer iniciar uma união estável, ela pode escolher o regime de bens também? Não. Com 70 anos, tanto no casamento como na união estável, o que predomina é a separação obrigatória de bens, que é diferente da separação de bens, porque é uma imposição da lei para aqueles cônjuges que estão tendo um relacionamento. Então, seria o da separação obrigatória de bens. O pessoal de casa está interagindo com a gente também, Mayara. Tem pergunta aí, vamos lá. Uma relação homoafetiva com união estável em cartório, com parcial de bens, como exatamente funciona? Foi a Cristina que mandou a pergunta. Cristina, obrigada aí por interagir com a gente também aqui no nosso Ver Mais. Da mesma forma, deixa eu ver se eu entendi, né? Na comunhão, na união estável homoafetiva é a mesma coisa e o regime ali que ela falou foi o da comunhão parcial. Acho que ela está pedindo em caso de um divórcio. Em caso de divórcio, não, desculpa, dissolução de união estável. Em caso de uma dissolução, vai ser 50% para cada um dos cônjuges que adquiriram esse bem, na constância do casamento. Agora, se veio um bem antes, por meio de herança ou de doação que não foi constituído junto, não comunica, fica fora. Só vai comunicar 50-50 o que vocês constituíram juntos. E assim, quem vive uma união estável, ela tem direito também à herança? Tem direito. Por isso é que eu estava falando da formalização, por meio de contrato particular ou de escritura pública, porque isso facilita lá na questão da herança. E o regime de bens, na hora da divisão da herança, também vai ser diferente essa questão da partilha. Porque uma coisa é a união estável, outra coisa é a questão da partilha da sucessão, que é após a morte. É outra coisa. Herança. Tem mais pergunta, bora lá. Vivemos juntos há 20 anos, temos 2 filhos. No caso de acontecer algo na minha saúde ou eu falecer, minha mulher consegue se aposentar nesse caso? O Gilberto de Cascavel que mandou a pergunta. Gilberto, obrigado aí também por participar com a gente. Eles convivem em união estável? Vamos ver se ele fala. Isso. Sim, Pelo jeito vivem junto, né? União estável. Então, ela consegue sim comprovar, até por causa da questão dos filhos. Só que assim, uma dica para o Gilberto aí em casa é que se ele hoje, que é uma das próximas perguntas, se hoje ele quiser formalizar isso por escrito, mesmo passados os 20 anos, ele pode fazer isso agora, por meio de uma escritura, de um contrato, porque isso, Gilberto, vai facilitar ela em caso de falecimento e dela receber uma pensão, não seria uma aposentadoria. Com o falecimento, ela receberá uma pensão por morte. Então, se você tiver isso formalizado, é mais fácil dela conseguir. Senão, ela vai ter que comprovar por meio de testemunhas, por meio de fotografias, de planos de saúde, de seguro, tudo isso. Por isso que é importante a gente sempre procurar um advogado, uma pessoa que entende ali também para te ajudar nesse caso. Mas tem mais pergunta ainda, acho que você vai ter que voltar aqui no nosso Ver Mais, hein? Sou casada só na igreja há 20 anos, mas no civil não. Tenho direitos? É a Rose do César Parque de Toledo. Rose, obrigada aí pela pergunta, um abraço aí ao pessoal de Toledo também que está acompanhando a gente. Obrigada ao pessoal lá de Toledo, já que eu sou de Toledo também, né? Sim, Rose, você terá... vamos repetir a pergunta? Ela é casada anos, só na né? igreja há 20 anos e não no civil. Da mesma forma, é que é bem parecido com o caso do Gilberto, né? Você sim terá o direito, tá? Porque você está vivendo uma união estável de fato. Então, esses 20 anos casada na igreja já facilita também essa comprovação. Mas, mais uma vez, repetindo, se a partir de agora você quiser casar ou fazer uma união estável formalizada, isso também é possível e facilita as coisas lá na frente. Tem uma pergunta aqui complicada, vamos lá. A companheira, ela pode pedir indenização por danos morais em razão à traição do companheiro? Então, isso é uma questão bem discutível, tá? Antigamente, eu até diria que não mais.
Mas hoje já tem precedentes que estão sim penalizando por dano moral em questão da traição. Só que aí, para a gente ter essa indenização, vai ter que comprovar todo esse dano, né? O que passou, afetou, o que ela aconteceu, se houve agressão ou não houve, tudo isso é bem importante. Mas pode sim ter a indenização. Mas é importante a gente saber também, como ela falou, ter as provas, ter tudo certinho ali também, né? Então ter tudo ali. Hoje em dia a gente até fala, tudo tem que ser planejado. Antes do matrimônio eu me planejo, se eu quero me divorciar eu também tenho que me planejar. Porque senão eu chego para uma ação de divórcio e eu tô sem respaldo algum, aí fica difícil da gente ter êxito numa ação. Maiara, e como que funciona a partilha de bens na dissolução da união estável? Como que ela funciona? Então, assim, se nós estivermos falando da união estável padrão, que é pelo regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos com esforço comum entre os cônjuges será dividido 50-50. E não se comunicará o que veio de herança, o que veio de doação anteriormente. Mas eu vi que chegou mais perguntas também, mas a gente vai trazer outra hora até a Maiara aqui para a gente continuar esse bate-papo. Até se você de casa aí de repente tem perguntas, tem dúvidas, quer saber sobre a área de advocacia, as preocupações ali também, se vocês podem sugerir pautas para a gente aqui também, mandando essas perguntas, sugestões, e a gente convida a doutora Maiara Alfer novamente aqui. Gratidão, obrigado, bom retorno aí para Toledo. Venha mais vezes. Gosta assim quando o povo interage, porque isso é muito legal. Porque as dúvidas deles geralmente são as nossas dúvidas aqui também, né? E poder ajudar nossos telespectadores é importante também. Gratidão. Eu que agradeço, Mauro, mais uma vez o convite. Agradeço a interação aí do público, eu adorei. E sim, gente, cada vez mais tenham cuidado. Qual o regime que você vai escolher, tanto para o casamento como para a união estável, porque hoje em dia as relações elas estão muito diferentes, né? Às vezes um cônjuge ganha mais do que outro, já vem com muito patrimônio e acaba não tomando esses cuidados e depois tem a dor de cabeça lá na frente. É isso aí. Gratidão. Obrigado. Obrigada. Bom, olha só, gente, agora a gente vai para uma dica muito legal da clínica Capobianco. Ela será sobre Botox, né? As indicações